Olá, bem-vindo a mais uma aula de rotinas contábeis. Eu sou o professor Alexandre Couto Cardoso e nesta aula nós vamos estudar a representação gráfica do patrimônio. Na aula passada, nós conceituamos contabilidade, vimos o seu objeto de estudo, a sua finalidade e terminamos estudando um pouco do patrimônio. Vimos que o patrimônio é formado pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Inclusive, vimos a equação fundamental do patrimônio, que é ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, agora nós vamos conceituar de uma maneira mais rigorosa os grandes elementos do patrimônio. Então, primeiramente, nós vamos começar pelo ativo, que é um recurso controlado pela unidade, que resulta de eventos passados, de acontecimentos passados, e do qual se espera que aconteçam futuros benefícios econômicos para a empresa. Então, tem alguns itens que são importantes nesse conceito. Primeiro, o ativo é um recurso. Segundo, ele é controlado pela entidade, ele é resultante de decisões passadas dessa entidade e ele gera uma expectativa de benefícios futuros. Agora, o passivo. O passivo é uma obrigação. Obrigação é sinônimo de dívida. Ele é uma obrigação presente, quer dizer, uma obrigação atual da entidade. Mas essa obrigação presente é resultante de eventos passados, de decisões anteriores. E a liquidação desta obrigação, desta dívida, necessariamente vai resultar na saída de recursos da entidade. E, com isso, gerar benefícios econômicos. Muitas vezes, quando o recurso sair da entidade, né, ou houver o pagamento da obrigação, os benefícios podem até já ter sido usufruídos. Então, algumas coisas importantes do conceito de passivo. Ele é uma obrigação presente, quer dizer, uma obrigação atual, não é passada, né? Ela é derivada de eventos passados, de decisões já tomadas. E a liquidação do passivo enseja, né, motiva a saída de recursos. Não confundir a obrigação com o pagamento da obrigação. A obrigação, ela existe porque ainda não houve o pagamento. Então, quando houver o pagamento da obrigação, vamos dar um exemplo concreto. Imposto a pagar é uma obrigação. Mas no momento em que houver o pagamento desse imposto, ele deixa de ser uma obrigação. Essa obrigação não existe mais, ela foi quitada, ela foi saldada. Então, é muito comum a gente ver a ideia de balança, né, entre os ativos e os passivos, porque os ativos são recursos da entidade, os passivos, como a gente viu, são obrigações, e eles se equilibram, né? Os recursos têm que ser suficientes para pagar as obrigações. Então, é isso que está representado nessa figura aí por meio dessa espécie de balança, né? E aqui nós temos alguns exemplos de ativos e também de passivos. Então, exemplos de ativos: imóveis, instalações, são duas categorias diferentes, tá? Máquinas, equipamentos, aí é uma categoria só, e créditos e duplicatas a receber, que muitas vezes a gente chama pelo nome resumido de clientes. Passivos: fornecedores a pagar, que muitas vezes nós vamos ver somente pelo nome de fornecedores. Empréstimos e financiamentos. Aqui vai uma ressalva entre a diferença de empréstimos com financiamentos, é que empréstimos são recursos captados nas instituições financeiras sem destinação específica. Então, o banco me dá o dinheiro e eu gasto como quiser. Financiamento, normalmente, são créditos também concedidos por instituições financeiras, mas normalmente eles estão vinculados à aquisição de um bem.
Exemplo, um veículo. Eu vou financiar o veículo, eu vou lá na revendedora de veículos, escolho o veículo que eu quero, falo, vou comprar esse veículo. O vendedor fala, como que o senhor vai pagar? Eu vou pagar 10% à vista e 90% o banco vai financiar para mim. Então, o banco paga diretamente a quem me vendeu. Eu não vejo o dinheiro na minha conta. O dinheiro vai diretamente para o vendedor e eu fico pagando ao banco. Com o vendedor eu já resolvi a minha vida, eu não devo nada a ele, mas passo a dever para o banco. Obrigações fiscais e sociais a pagar, né? Obrigações fiscais são impostos e taxas. As obrigações sociais a gente conhece principalmente Fundo de Garantia, o INSS, né? Então vamos para frente. Muito bem. Então a gente já viu o ativo, já viu o passivo e agora nós vamos ver o elemento resultante da equação entre esses dois, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o interesse residual, interesse aí no sentido de proveito, a sobra, né? O que sobrou para a entidade. Então, é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Então, essa figura aqui ilustra bem o que é o patrimônio líquido. Então, eu tenho o ativo, ele é considerado positivo, ele é somado, o passivo ele é subtraído e o que sobra é o patrimônio líquido, né? Então, é o interesse residual, né? A sobra entre ativo e passivo, se houver sobra, né? Nós vamos estudar em uma aula futura em que pode acontecer de não haver ativos suficientes para cobrir o passivo, mas esse é um assunto para um outro momento, a gente vai ver no tempo devido. Então, nós vamos fazer em sala, nos nossos encontros síncronos, esse exercício aqui de analisar essas informações. Quando nós tivermos o encontro síncrono, então nós vamos fazer essa atividade. Muito bem. Como que se dá então a representação do patrimônio? A gente até agora desenhou figuras lá para representar o ativo, o passivo, né? Como é que nós vamos representar o patrimônio? O patrimônio vai ser representado por meio de um quadro. Por isso que a gente fala que é uma representação gráfica, porque é um quadro que representa o ativo, sempre do lado esquerdo, né, deste quadro, o passivo do lado direito e o patrimônio também normalmente do lado direito. Aqui, então, abaixo do nome ativo, nós vamos representar as contas. As contas do ativo. E abaixo do passivo também as contas do passivo. E aqui abaixo do patrimônio líquido também as contas. Aqui não estão sendo apresentadas as contas. No ativo aqui nós temos duas contas. A conta apartamento e a conta veículo. Aqui no passivo nós temos a conta empréstimos e a conta financiamento. A conta ela tem uma característica qualitativa e uma característica quantitativa. A característica qualitativa é o nome da conta. E esse nome já define fundamentalmente o que vai estar dentro da conta ali. Então, por exemplo, aqui, veículo. A conta veículo, o que deve ter dentro dessa conta? O registro dos veículos que essa entidade tiver ou que essa pessoa tiver. E o aspecto quantitativo, que é o saldo, né? Então, esse veículo, o melhor aqui seria, inclusive, representar a conta com o nome no plural, veículos, porque eu não sei quantos tem, pode ser mais de um, né? Então, outra coisa, o balanço, ele representa um determinado momento do tempo. Então, essa figura desse balanço aqui é num determinado tempo, num determinado dia, de determinado mês, de determinado ano. Mudando de dia, o balanço pode ser outro, ele pode ter havido algumas modificações na empresa e esse balanço aqui já não serve mais.
por exemplo, vendeu o apartamento, ou pagou uma parcela do empréstimo, ou pagou uma parcela do financiamento. Então, esse balanço já não representa mais a realidade, tá? Então, o balanço é como se fosse uma foto, né? Então, sintetizando aqui, do lado esquerdo nós representamos o ativo, ele abriga, né? Ele contém os recursos da entidade, que a gente sabe que são bens e direitos, e esses recursos, ou o ativo, ele aumenta o patrimônio líquido. Já o passivo, ele é representado do lado direito do balanço patrimonial. Ele representa as obrigações e ele reduz o patrimônio líquido, né? Porque esse aqui é somado, esse aqui é subtraído para dar o patrimônio líquido, que é conforme a gente já conhece. Então, o patrimônio líquido é exatamente a diferença entre o ativo e o passivo. Ou, dito em fórmula, PL, que é patrimônio líquido, é igual a A menos P, ativo menos passivo. Então, o ativo, ele é ordenado, as contas dentro do ativo, elas têm uma determinada ordem, elas não são colocadas aí de qualquer maneira, não. Elas são ordenadas pela liquidez de forma decrescente. Então, vamos ver o que é isso. Liquidez é a capacidade de alguma coisa ser convertida em dinheiro. A coisa mais líquida que a gente tem é o próprio dinheiro, que fica representado numa conta chamada caixa. Já os estoques, as mercadorias, por exemplo, elas ficam representadas na conta chamada estoques. E os estoques são menos líquidos, têm menor liquidez do que o caixa. Por quê? Porque o caixa já é dinheiro. Estoque tem que ser vendido, recebido para se transformar em dinheiro. Então, estoque tem menos liquidez do que caixa. Por sua vez, veículo, né, é mais difícil de vender do que mercadoria. Então, o veículo tem menos liquidez do que estoque. Então, ele vai ficando cada vez mais para lá. Quanto menos líquida é uma conta, mais para baixo na coluna aqui do ativo ela vai ficando, certo? Então, a última conta que tem que fica aqui embaixo do ativo é a menos líquida. Pode ser a conta apartamento, por exemplo, pode ser a conta veículos, depende da empresa. E a primeira conta que aparece no ativo, normalmente é caixa, quando a empresa tem caixa, né? A primeira conta que aparece aqui na coluna da ativo é a caixa. Por quê? Porque é a conta que contém o dinheiro em espécie disponível na empresa. E então a conta mais líquida que tem, já é dinheiro. A segunda conta que normalmente aparece no balanço é a conta bancos. A conta bancos representa o que a empresa tem na conta corrente. Então, ela normalmente é a segunda que aparece aqui no balanço patrimonial. Em terceiro lugar, as contas que normalmente aparecem são as contas de aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, a terceira que aparece aqui no balanço normalmente, tá? Isso depende de empresa para empresa, né? Mas normalmente a ordem de liquidez é exatamente essa: caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, por causa da ordenação do ativo aqui que a gente acabou de estudar. Já o passivo, ele é ordenado pela exigibilidade decrescente. O que é exigibilidade? Exigibilidade é a proximidade do vencimento ou da cobrança. Então, quanto mais rápida tiver uma conta de vencer, mais para cima ela vai aparecer no balanço. As primeiras contas que aparecem aqui nos balanços são as que vencem primeiro. E aí vai diminuindo, vai aumentando o prazo de vencimento. Quer dizer, as contas que demoram mais para vencer, elas estão mais para baixo aqui na coluna do passivo. Então, alguns exemplos aí de contas do ativo: caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, nessas três eu falei na tela anterior,
clientes, né? Que é o nome resumido para valores a receber por vendas a prazo ou duplicatas a receber, tudo isso é sinônimo. Estoque de mercadorias, veículos, máquinas, equipamentos, imóveis, obras de arte, plantação de eucalipto, né? Então, uma plantação de eucalipto também é um recurso, é um ativo, tá? Então, essas três contas aqui, caixa, bancos e aplicações financeiras, muitas vezes elas são unificadas no balanço e apresentada com um nome só, chamada de disponibilidades, tá? Todas essas contas aqui representam disponibilidade de dinheiro líquida, imediata. Cada um desses itens é chamado de conta contábil. A gente já falou que a conta contábil tem um aspecto qualitativo, que é o nome, que define o que vai estar contido naquela conta, e o aspecto quantitativo, que é o saldo. Exemplo de contas, então, do passivo: fornecedores. O que abriga a conta fornecedores? O que tem aqui dentro? O que vai estar registrado nessa conta? As compras a prazo de mercadorias para revenda. Então, a gente usa a conta fornecedores somente para aquelas compras a prazo dos materiais que a empresa usa para revender. Contas a pagar, aí é uma série de contas, né? Por exemplo, energia elétrica, água, condomínio, né? Impostos a pagar, que a gente, o próprio nome é claro, né? Que são coisas a recolher para as receitas públicas, né? Para as fazendas públicas. Salários a pagar, que são obrigações com empregados. Empréstimos e financiamentos, que a gente também já viu e já até viu a diferença entre essas duas contas. Observe que o passivo ele representa dívidas com terceiros, obrigações com terceiros. Quais terceiros? Pessoas que são externas à entidade, no sentido de que não é nem a empresa e nem os seus donos, tá? Patrimônio líquido, algumas contas. Capital social, depois a gente vai ver o que significa cada uma dessas contas mais para frente. Vou dar só uma noção. O capital social representa o investimento dos sócios na empresa, tanto o primeiro quanto todos os outros. As reservas de capital, nós vamos ter a oportunidade de definir, mas reservas a gente pode entender assim de uma maneira rápida como valores que os proprietários resolveram não retirar da empresa para futuras expansões, modernizações, né, para futuras necessidades da empresa. Então, aqui tanto serve para o capital, como também serve para o lucro, né? Não é difícil de entender que reserva de lucro são lucros que a empresa deu e que os proprietários resolveram não pegar esse lucro. O lucro é dos proprietários da empresa, mas eles podem optar por não retirar esse lucro da empresa, como uma forma de reinvestir e fazer a empresa crescer. Ajustes de avaliação patrimonial é uma conta que, quando há uma valorização de algum item do patrimônio, exemplo, a empresa tem um imóvel que era num bairro sem urbanização, não tinha rua, não tinha água, não tinha luz, né? E a prefeitura foi lá, urbanizou aquele bairro, asfaltou a rua, colocou meio-fio, colocou luz, colocou água, colocou linha de ônibus. Então esse terreno valorizou, né? Então, como é que eu vou registrar essa valorização desse terreno no balanço patrimonial? Primeiro, lá no ativo, o terreno vai ter um valor a mais, né? Um valor aumentado. Mas como é que eu vou fazer o equilíbrio? De onde veio aquele valor que aumentou lá no terreno? Ele vai ser compensado, ele vai ser contrabalançado com essa conta aqui, ó, ajustes de avaliação patrimonial. E, por fim, né, não são só essas as contas que tem no patrimônio líquido não, tá, pessoal? Nem aqui, nem nas anteriores. Aqui são só exemplos.
Então, aqui a última conta do exemplo é a conta lucro, que se for positivo é lucro, né? Se for um resultado positivo. Se for um resultado negativo, vai ser prejuízo. Muito bem. Por que o balanço patrimonial tem esse nome? Porque ele representa uma foto daquele momento, né? Ele representa um equilíbrio estático. Por que estático? Porque é naquele momento, ele não está em movimento. É naquele momento, é como se eu tirasse a foto, como eu acabei de falar. Não é um filme, é uma foto, certo? Agora, vamos ver o que acontece, por exemplo, se dentro daquele nosso exemplo da aula anterior, se o José recebe uma indenização e quita o financiamento de veículo que ele tem. Vamos ver o que acontece? Então, ó, o balanço do José era esse aqui. Ele tem um veículo no valor de 150 mil, um apartamento no valor de 800 mil, totalizando o ativo dele em 950 mil. E ele tem um financiamento de 100 mil e empréstimos de 600 mil, com mais um patrimônio líquido de 250, que totalizava então 950. Mas o José recebeu uma indenização. Isso significa que o patrimônio líquido dele cresceu, né? De 100 mil. Cresceu o patrimônio líquido dele e, ao mesmo tempo, ele quitou o financiamento. Então, ele usou o valor para quitar aqui o financiamento e o patrimônio líquido dele cresceu de forma que as coisas continuam equilibradas. Eu posso representar isso de uma outra forma, que talvez fique um pouco mais clara. Vamos representar assim. Primeiro, o José recebeu os 100 mil em dinheiro. Então, o José colocou os 100 mil na conta dele no banco, né? Ele recebeu a indenização, a conta lá no banco, a conta corrente dele no banco aumentou em 100 mil. Então, a conta dele tinha zero, né? Não tinha nada anteriormente, é só olhar o balanço anterior, aumentou em 100 mil. Se aumentou em 100 mil a conta dele corrente, o patrimônio líquido também dele aumentou em 100 mil, e aí os dois lados continuam equilibrados. Essa é uma coisa importante que a gente deve aprender desde já. O balanço patrimonial, pessoal, até por conta daquela equação que a gente estudou, que é ativo menos passivo igual a PL. Então, se eu coloco o patrimônio líquido aqui somando com o passivo, ele tem que ser igual a ativo. E isso significa que a soma de todos os saldos do lado esquerdo vai ser sempre igual à soma dos saldos do lado direito. Se não for, se por acaso eu construir um balanço patrimonial e esses dois lados aqui a soma deles não estiver igual, né, a soma do lado esquerdo não estiver igual à soma do lado direito, significa que o meu balanço tem algum tipo de erro. Certo? Então tá, voltando aqui, então o José recebeu 100 mil na conta corrente, o patrimônio líquido dele aumentou em 100 mil. Na sequência, o José pega os 100 mil do banco, pega um cheque, sei lá, ou então manda o banco debitar na conta dele para pagar o financiamento. Então sai do caixa os 100 mil e quita o financiamento. É uma outra forma de ver esse lançamento, com mais passos, mas que talvez deixe a coisa um pouco mais clara. Essa foi então a aula de hoje sobre a representação gráfica do patrimônio. Espero todos vocês na próxima aula. Obrigado e até lá!